Retomando, pessoal, nossa aula sobre SINASE, paramos em unificação das medidas socioeducativas. Em qual hipótese a gente tem unificação? A gente tem unificação quando sobrevém sentença de aplicação de nova medida durante a execução. Tá, professor, o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar o Joãozinho aqui. Joãozinho está cumprindo LA, tá? Está cumprindo LA aqui. No período de cumprimento, sobrevém uma sentença aplicando nova medida, tá? Nesses casos, a gente precisa fazer a unificação, beleza? E essa unificação vai se dar conforme a compatibilidade ou não dessas medidas, tá? Também vai influenciar o período em que esse ato foi praticado, beleza? Na unificação, o juiz ele vai ouvir o MP e a defesa por 3 dias sucessivos, tá? Vamos às regras de unificação. E é isso aqui que pega um pouquinho mais, tá? Ó, anotei aqui para vocês de forma objetiva. Medidas de meio aberto compatíveis, tá? Elas podem ser cumuladas. Então vamos lá. Medidas em meio aberto. Vamos pensar aqui que o Joãozinho está cumprindo aquela LA que a gente falou. Ele começa aqui 21 de dezembro de 2025 a cumprir uma LA. Ele está aqui cumprindo a LA de boa. Quando chega em 21 de janeiro de 2026, vem uma sentença que impõe prestação de serviços à comunidade. Veja que são duas medidas em meio aberto. E elas são compatíveis, tá? São compatíveis, inclusive, às vezes, elas são impostas de forma cumuladas, tá? Então, aqui no nosso exemplo, o que vai acontecer? Vai ter a unificação. Como se trata de medidas em meio aberto compatíveis, ele vai cumprir a LA e a prestação de serviços à comunidade, tá? Por meio da unificação. Beleza? Agora, pode ser que sejam medidas incompatíveis. Ó, de novo, o Joãozinho está cumprindo a LA. Começou o cumprimento em 21 de 12 de 2025. Ele está cumprindo aqui. Um mês depois, o que acontece? Sobrevém uma sentença de internação. Vejam que não tem como ele cumprir a internação junto com a LA. São medidas incompatíveis, tá? Então, o que acontece? A medida menos grave, ela é absorvida pela mais grave. Então, o Joãozinho não vai ter mais que cumprir LA e vai cumprir aqui a internação. Beleza? É assim que funciona. Se aqui fosse uma semi-liberdade, seria a mesma coisa, tá? Ia absorver aqui a LA e ele ia cumprir a semi-liberdade. Beleza? Isso aqui é o básico, tá, pessoal? É a regra mais simples que tem. E a gente vai complicar mais um pouquinho, tá? Vamos passar aqui para a próxima etapa. Quando a gente trata de ato infracional praticado de forma anterior ao início da execução, a gente tem as seguintes regras: não haverá reinício de cumprimento e o juiz não pode deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória, tá? O que isso quer dizer? O Joãozinho começou a cumprir aquela LA aqui, né? 25 do 12. Cumprindo LA. Ele aqui cumprindo. Vamos supor que vem aqui um mês depois, né? Que é o nosso exemplo clássico.
uma sentença impondo nova LA. E essa nova LA, esse ato infracional que ele praticou, foi cometido, sei lá, 21/10/2025, tá? Foi cometido antes dele começar a cumprir essa primeira LA aqui. Então, quando chegar essa sentença aqui de LA, não vai haver reinício de cumprimento. O que é isso? A gente sabe que para essa LA aqui, o Joãozinho só pode cumprir 3 anos, que é o prazo máximo, entendeu? Então, não vai haver o reinício de cumprimento. Vai continuar aqui valendo os 3 anos, tá? Os 3 anos de cumprimento. Então, o prazo máximo aqui, quando a gente fala de prazo máximo, a gente tem aqui a ideia de 3 anos, tá? Por quê? Porque o ato infracional foi praticado anteriormente ao início da primeira execução. Beleza? Vamos agora para a próxima regra. Ó, a gente falou, então, que quando o ato infracional é praticado anteriormente ao início da execução, não tem reinício do prazo. Porém, se o ato infracional foi praticado durante o cumprimento, aí vai ter reinício da contagem do prazo, tá? E pode ultrapassar o prazo máximo de 3 anos. Como assim, professora? Vamos lá, de novo no nosso exemplo. Agora, Joãozinho está cumprindo internação, tá? Começou a cumprir internação no dia 21/12/2025. Está cumprindo internação. Tá cumprindo lá de boa internação. O que acontece? Pô, no Natal, um pouquinho depois que ele começou, ele pratica ato fracional análogo à lesão corporal grave, tá? Ele bateu no coleguinha, ficou agitado, passou o Natal longe da família, bateu no colega, tá? Percebam que ele praticou esse ato infracional durante o cumprimento da medida. Aqui, tá? Nesse caso, quando chegar a sentença desse ato infracional aqui, vamos supor que a sentença chegue em 21/4. 4 não tá demorada, né? Vamos botar uma data mais próxima aqui. 21/2/2026, tá? Sentença. Quando chegar essa sentença aqui, vai haver o quê? Vai haver a unificação das medidas e o prazo vai ter o seu reinício, tá? Então, aqueles 3 anos que tinha como prazo máximo para ele cumprir a partir da primeira internação, ele vai zerar e começar a contar de novo. E tem uma razão de ser, pessoal. Se não houvesse o reinício da contagem de prazo, a gente estaria premiando o adolescente que pratica um ato infracional durante o cumprimento da medida. Imagina, ele pratica uma lesão corporal grave e ele continua cumprindo só o máximo dos 3 anos ali. Não haveria consequência nenhuma para ele. A situação jurídica dele permaneceria a mesma. Então a gente não pode premiar o adolescente que tem esse tipo de comportamento, certo? É por isso que tem o reinício do prazo. Então vamos supor, ah, o jovem adolescente está cumprindo internação há 1 ano. 1 ano aqui. Sobrevém a sentença com a nova internação de um ato infracional praticado durante o período da internação, que começa a computar 3 anos de novo. Ah, então ele pode cumprir, na verdade, 4 anos, né? Se a gente juntar 1 ano que ele já cumpriu com prazo máximo de 3 anos da nova internação, ele pode cumprir 4 anos. É isso, é exatamente isso, tá?
É exatamente isso, pessoal. Então, quando cair uma questão na prova, vocês têm que pensar, a gente está falando de um ato infracional que foi praticado antes do início da execução ou praticado durante a execução, tá? Beleza? Aqui, para finalizar essa regrinha, as regrinhas de unificação, a gente tem as vedações, tá? Que é vedado determinar o reinício de cumprimento, que a gente falou, exceto se o ato fracional for praticado durante a execução, tá? E a gente tem aqui a última regrinha, que é uma regrinha esquecida, tá? Pelas pessoas. Então é importante vocês prestarem atenção. Olha o que está escrito aqui. É vedado aplicar nova internação por atos anteriores se adolescente já cumpriu internação ou foi transferido para medida menos rigorosa, tá? Claro, tratando-se de atos anteriores, né, pessoal? Como a gente viu. O que significa isso? Vamos supor que João, sempre Joãozinho, cumpriu internação, chegou aqui, ele saiu, tá? Saiu dia 21 de dezembro. Aqui, então, ele cumpriu o processo socioeducativo com êxito e teve a sua medida extinta, tá? De internação. Aí, por um ato que ele praticou lá atrás, antes de começar a cumprir a internação, vem uma sentença de internação por um ato que ele praticou lá atrás, tá? O que o dispositivo legal está falando é o seguinte: olha, se ele já cumpriu a internação, ou se ele foi transferido para uma medida menos rigorosa, ele não pode cumprir uma nova internação por um ato que ele praticou lá atrás, antes de começar a cumprir a primeira internação. E por que isso? Porque ele já cumpriu a internação, ele já passou pelo processo socioeducativo, ele já assimilou ali os ensinamentos, conseguiu alcançar as metas do PIA. Se a gente aplicar essa nova internação, a gente vai ter que admitir o seguinte, que essa internação vai ter o caráter unicamente punitivo. Porque o caráter pedagógico não tem mais. Ele já foi alcançado pelo cumprimento da primeira internação, tá? E como as medidas não têm um caráter unicamente punitivo, a gente não vai aplicar, tá? Então, aqui é a nossa última regrinha de unificação, beleza? Claro, se ele cumprir, se ele praticou esse ato infracional posteriormente, aí já é outra coisa, tá? Ele praticou após o cumprimento da medida, ou ele praticou no cumprimento da medida. Aí é uma outra situação, tá? Só aplica aqui se for praticado antes. Beleza? Vamos prosseguir. Substituição por medida mais gravosa. É, a gente termina seguindo aqui, né? A substituição por medida mais gravosa. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é uma juris recente, tá? 2024, ainda recente, para direito da criança e do adolescente, que não tem um volume muito grande de jurisprudência nos tribunais superiores, tá? Olha que interessante. Não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação. Ou seja, aquela medida socioeducativa acumulada na remissão não pode ser unificada com a medida que foi imposta em sentença, tá? De procedência à representação. E por que isso? Porque, pessoal, elas são incompatíveis. De que forma? A consequência pelo descumprimento é diferente de um caso do outro. Aqui na remissão, o que vai acontecer? Se tiver o descumprimento, o MP
vai oferecer representação, tá? O que é isso que vai acontecer? Vai seguir o baile. Descumpriu? Tá bom. Bora continuar aqui o processo então. Agora, na execução, o descumprimento pode ter como consequência uma internação, sanção, uma medida mais gravosa, uma substituição, tá? Por isso que não tem como a gente fazer tudo no mesmo processo, beleza? Vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora sobre as hipóteses de extinção das medidas, tá? A gente tem aqui a morte do adolescente, a realização da sua finalidade, e aqui é o que a gente mais vê, né? No dia a dia, assim, para quem atua com execução das medidas, que é o meu caso, tá? A gente tem extinção pela aplicação da pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, podendo ser a execução provisória ou definitiva, tá? Vejam, a lei fala em regime fechado e regime semiaberto. Não fala em regime aberto, tá? Gravem isso. Pode ter extinção também por doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento, e demais hipóteses previstas em lei. Beleza? Vamos falar agora sobre a pessoa maior de 18 anos e cumprimento de medida, tá? Vamos falar dos jovens aqui. A gente sabe que a súmula 605 da STJ fala que é possível aplicar medida socioeducativa a jovens de 18 a 21 anos, né? A idade máxima de cumprimento da medida é 21. Fez 21, tem que ter liberação. Beleza? Percebo que se o jovem responde a processo crime, ele está respondendo a um crime, foi para uma audiência de custódia, ficou preso preventivamente. A gente tem a extinção facultativa da medida, tá? O juiz da medida socioeducativa vai fundamentadamente decidir sobre a extinção ou não da medida, beleza? Agora, se ele foi condenado e foi aplicada a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, a gente tem extinção obrigatória, tá? Aqui já não é mais uma faculdade. Beleza? Anotei aqui que a decisão cabe ao juiz de execução da medida e certamente ele vai comunicar o juízo criminal. Beleza? Então, lembrem, responde ao processo, extinção facultativa. Foi condenado a PPL, regime fechado semiaberto, extinção obrigatória. Beleza? Vamos supor que o jovem tenha ficado preso preventivamente durante 6 meses. Ao final do processo, ele foi absolvido. Tá? Nesse caso, esses 6 meses que ele ficou preso preventivamente, se a medida socioeducativa não tiver sido extinta, esse prazo vai ser descontado no prazo de cumprimento da medida. Tá? Vamos prosseguir aqui. Olha, quando o adolescente ele não é localizado para começar o cumprimento da medida, vai ter a expedição de mandado de busca e apreensão, tá? Ele vai ser capturado, levado à entidade de atendimento, encaminhado à autoridade judiciária e a autoridade pode encaminhar para o cumprimento da medida, tá? Agora, se ele é intimado e não comparece, o professor Gustavo Cives, no seu livro, entende que é caso de condução coercitiva, tá? Ele vai ser levado diretamente à entidade para cumprir a medida, beleza? Isso aqui tem muito em prova. Vocês precisam decorar esse prazo de 6 meses
de vigência do mandado de busca e apreensão. Fizemos até, no nosso curso Gabaritando o ECA, salvo o melhor juízo, 2 questões desse ano que falava sobre o prazo do mandado, tá? De 6 meses, pessoal. E certamente esse mandado pode ser renovado, tá? Claro, mediante decisão fundamentada. Beleza? Agora a gente fala sobre as sanções disciplinares, tá? A lei do SENASE não prevê quais são as sanções disciplinares. Ela delega isso para o regimento interno de cada unidade, tá? Então, assim, quer saber o que pode e o que não pode fazer, né? O que é sanção? Tem que ir lá no regimento interno, beleza? O que a lei do SENASE fala é do isolamento disciplinar. Ela fala que o isolamento é vedado, tá? Exceto se for imprescindível para garantir a segurança de outros internos ou do próprio adolescente. Beleza? Então, numa situação de segurança própria ou de terceiros, é possível o isolamento disciplinar, tá? Em qualquer caso, havendo isolamento disciplinar, a comunicação é obrigatória, tá? Para o juiz, para o MP, para o defensor, no prazo de 24 horas. Beleza? Essas sanções disciplinares previstas no regimento interno, elas podem ser revistas, tá? Pelo juiz. E quem que pode postular essa revisão? O defensor, o MP, o adolescente, os pais ou o responsável legal, tá? Se o juiz assim entender, ele pode suspender a execução da sanção até a decisão final, tá? Além das sanções em si, as consequências também para o cometimento do ato disciplinar ali também tem previsão no regimento interno, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte decoreba, tá? Aquela parte lá que eu falei no início da aula para vocês, vocês precisam ler para poder assimilar tudo, tá? Vou falar aqui só pontualmente com vocês. Direitos do adolescente. Quais são os principais direitos? Temos aqui ser acompanhado por pais ou responsável e defensor em qualquer fase, ser incluído em programa em meio aberto quando inexistir vaga de privação, exceto nos casos de ato praticado com grave ameaça ou violência. Aqui eu botei uma observação que é algo importante para a gente falar, que existe um posicionamento do STJ em relação a esse direito, tá? Dizendo que ele não é absoluto. Que o que você pensa aqui? Quando você lê, você pensa assim, olha, se não tiver vaga em internação, perto da residência, principalmente, né? A gente vai colocar o camarada num programa em meio aberto, a não ser que seja um crime, um ato fracional praticado com grave ameaça com violência, tá? Aí chega o STJ e fala assim, ó, a ausência de vaga em unidade de internação próxima à residência do adolescente não impõe automaticamente a substituição da medida de privação de liberdade por medida em aberto, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto e os relatórios técnicos, tá? Então, isso aqui não é absoluto, tá? Tem que ver o caso concreto ali, beleza? Continuando aqui. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade, peticionar diretamente qualquer autoridade com resposta em até 15 dias, ser informado das normas do programa e previsões disciplinares, receber informações sobre a evolução do PIA e participar obrigatoriamente de sua elaboração, receber assistência integral à saúde, atendimento em creche pré-escola para filhos de 0 a 5 anos. Tá? A oferta irregular de programas em meio aberto não pode ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de privação de liberdade. Beleza? Quando a gente fala de atenção à saúde, a gente tem algumas diretrizes, tá? Bem decorado isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui
previsão de ações de promoção da saúde nos planos, inclusão de ação para promoção, proteção, prevenção e recuperação, cuidados especiais de saúde mental, e nos casos também de uso abusivo de álcool e droga, atenção à saúde sexual e reprodutiva, garantia de acesso a todos os níveis de saúde do SUS, né? Capacitação das equipes, estruturação das unidades conforme normas do SUS e SINASE. Aqui tem a disposição do SINASE sobre adolescente com transtorno mental, tá? Esse adolescente tem que ser avaliado por equipe multidisciplinar e multissensorial, tá? Multissetorial. Essa avaliação vai fazer, vai subsidiar ali a elaboração da terapêutica que vai ser incluída no PIA, tá? De forma excepcional, o juiz pode suspender, tá? Suspender a execução da medida para incluir esse adolescente em programa de atenção integral à saúde mental, beleza? Essa suspensão vai ser avaliada no mínimo a cada 6 meses. Coloquei aqui também uma jurisprudência em tese para vocês. A medida protetiva de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar imposta a menor infrator não pode ter duração superior ao limite de 3 anos previsto para a medida socioeducativa de internação, beleza? Aqui a gente aplica um pouquinho daquela lógica, né, que a gente tinha das medidas de segurança, que tinha lá atrás aquele posicionamento de que não tem prazo, não tem prazo, né? Aí teve que chegar aos tribunais superiores e falarem assim, olha, tem prazo sim, pô, isso aqui não vai ser perpétuo. A mesma lógica a gente aplica aqui na, na medida socioeducativa, tá? Vamos prosseguir aqui. Vamos falar um pouco sobre as visitas, tá? As visitas, elas são de cônjuge, companheiro, dos pais, responsáveis, parentes e amigos. Os horários e os dias vão ser definidos pela direção de cada programa, tá? O adolescente casado ou união estável comprovada tem direito à visita íntima, beleza? Como forma geral, o visitante vai ser identificado e registrado, né, no livro próprio ali. É garantido o direito de receber visita de filhos, tá? O adolescente que tem filhos pode receber visitas. E não importa a idade desses filhos, tá bom? É, acho que fiz um slide duplicado aqui, né? Ou não? Pessoal, fiz um slide duplicado sim, mas tem aqui uma observação muito importante. Na verdade, eu tinha que ter excluído o slide anterior e esse aqui que está valendo. Que tem uma outra jurisprudência em tese. Vocês perceberam que eu adoro colocar, né? Olha que interessante. A internação de adolescente gestante ou lactante possui amparo legal, desde que assegurados o cuidado integral à sua saúde e as condições necessárias para que permaneça com seu filho durante o período de amamentação, tá? Então, assim, é possível a internação de adolescente gestante ou lactante? É possível, pessoal, mas a unidade ali de internação tem que fornecer essa possibilidade de cuidado integral, né? A saúde da gestante, do lactante e também as condições necessárias para que ela possa permanecer com o filho no período de amamentação, tá? A gente pode tentar fazer aqui uma interpretação a contrário senso, tá? Principalmente a galera da defensoria aí. Bom, se ela estiver internada numa fundação que não assegure a ela essas condições, a gente pode pensar aí que seria uma internação ilegal, né? Ou ela teria que ser transferida para uma unidade que tem essa estrutura, ou ela teria que ser colocada em liberdade, né? A gente pode tentar sustentar aí essa tese, tá certo? Bora prosseguir aqui. Agora vem a parte mais jaguareba de todas, que é a competência dos entes federados. Eu nem coloquei aqui para vocês a competência da União, tá? Só vou notar para vocês o seguinte, que é importante sobre a União. A União, ela não vai executar programas
de execução de medida socioeducativa, tá? Então, ela não executa medida socioeducativa, beleza? Importante isso aqui sobre a União. Aqui eu coloquei para vocês a competência dos estados, e eu vou falar só uma, tá? O resto vocês podem ler com calma, vocês vão olhar lá também na lei do SINASE e na nossa apostila. Se eu tivesse que falar para vocês apenas uma competência do Estado, seria essa daqui, que é de criar, desenvolver e manter programas para execução de medidas de semi-liberdade e internação, tá? Ou seja, o Estado, ele executa as medidas em meio fechado. Isso aqui é o que mais cai em prova em relação à competência dos Estados, tá? Então, gravem isso. Estado executa semi-liberdade e internação, meio fechado, beleza? União não executa medida socioeducativa. Seguindo, vou fazer a mesma coisa que fiz com os estados em relação aos municípios. Vou falar apenas uma competência para vocês. Os municípios, eles criam e mantêm programas de execução em meio aberto, tá? Então, meio aberto, município; meio fechado, estado; União. União não executa nada de medida, tá? Uma coisinha bem básica aqui, eu não ia nem falar, mas vou falar. Vou falar, decidi falar. Que é sobre a possibilidade que os municípios têm de instituir consórcios, tá? Para atendimento socioeducativo em meio aberto. Então, os municípios podem instituir consórcio, tá? Só que pode cair em prova também. O que mais cai é sobre essa questão do meio aberto, tá? Quem pode executar o programa em meio aberto, quem pode executar o programa em meio fechado, tá? Mas talvez caia a questão do consórcio. Então, vou falar aqui com vocês, tá? Bora prosseguir, pessoal. Ó, órgãos de controle e gestão. Notei aqui bem simples para vocês. No âmbito federal, a gente tem o CONANDA, bem famoso, né? No estadual, a gente tem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. No municipal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Então, o Estado DF vai escrever os programas no Conselho Estadual ou Distrital, e os municípios vai escrever o programa no Conselho Municipal, tá? Lá no SINASE tem uma série de competências e atribuições, tá? Vocês vão dar uma lida ali, vão conseguir tirar de letra, beleza? Agora, a gente já encaminhando para o finalzinho da aula, a gente fala sobre os programas de atendimento, tá? Quais são os requisitos obrigatórios para os programas de atendimento? Sendo que, só para vocês linkarem, os programas de atendimento são aqueles que vão executar as medidas, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter aqui a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, indicação da estrutura material, de recursos humanos e estratégias de segurança. Regimento interno tem que conter as atribuições e responsabilidades do dirigente da equipe, previsão das condições de disciplina e concessão de benefícios, previsão de benefícios extraordinários no enaltecimento. Enaltecimento, pessoal, para quem não sabe o que seria isso, é algo bem interessante. Quando a gente trabalha com execução das medidas, principalmente de internação, às vezes aparece lá no processo um, um, um ofício, assim, é como se fosse um ofício, dizendo que o jovem foi o melhor aluno da turma, ou o adolescente foi o melhor aluno da turma, da série dele, ou conseguiu ganhar o primeiro lugar num campeonato de futebol, num, sabe, numa modalidade esportiva, ou num concurso de artes, concurso de paródia. É bem interessante. Então, é uma forma de se ter publicidade em relação àquela conquista diferenciada que aquela pessoa conseguiu na execução da medida, sabe? Então, esse enaltecimento é uma espécie de parabéns mesmo, sabe? Um parabéns publicizado, tá? Prosseguindo aqui.
Previsão de ações de acompanhamento após cumprimento da medida. Interessante, né? Que a gente vai pensar não só no cumprimento, mas no pós também, tá? Indicação da equipe técnica interdisciplinar. E nessa equipe técnica a gente tem que ter, no mínimo, profissional de saúde, de educação e de assistência social, beleza? E também aqui a previsão de adesão ao sistema de informações sobre o atendimento socioeducativo. Quando a gente fala de programas em meio aberto, a gente tem algumas competências da direção do programa, que é selecionar e credenciar orientadores, receber o adolescente, seus pais responsáveis e orientá-los, encaminhar o adolescente para o orientador credenciado, supervisionar o desenvolvimento da medida, avaliar a evolução e propor substituição, suspensão ou extinção, e comunicar o rol de orientadores semestralmente ao Judiciário e ao MP. Tá? Quando a gente fala de prestação de serviços à comunidade, a direção ela tem que selecionar e credenciar as entidades assistenciais, os hospitais, as escolas, os estabelecimentos congêneres para o adolescente prestar esse serviço, tá? E a seleção vai ser conforme o perfil do sócio-educando e o ambiente de cumprimento, beleza? Quando a gente fala de programas de privação de liberdade, a gente tem alguns requisitos específicos, beleza? Tem que comprovar que o estabelecimento tem instalações adequadas e tem que ser um estabelecimento educacional, tá? Certamente, os adolescentes e os jovens que cumprem internação, eles vão estudar ali no, na unidade de internação. Então tem que ter uma instalação minimamente adequada, né, para esse tipo de serviço. Tem que ter também a previsão do processo de escolha do dirigente, tá? Tem que ter a previsão e apresentação de atividades de natureza coletiva, as definições de estratégias para a gestão de conflitos. Temos a vedação do isolamento cautelar, salvo naquelas hipóteses que nós comentamos, né, em relação ao risco próprio dos terceiros. Tem que ter a previsão do regime disciplinar. Lembra que eu comentei com vocês que as infrações disciplinares têm previsão do regimento? Tem também na lei do SINASE uma vedação, que é que as unidades socioeducativas tenham, ou melhor, tenham não, que sejam em espaços contíguos, anexos ou integrados a estabelecimentos penais, tá? Coloquei também mais uma jurisprudência em tese, dizendo assim: cumprimento da medida socioeducativa de internação, estabelecimento prisional viola o artigo 123 do ECA, ainda que em local separado dos maiores de idade condenados, tá? Então, a gente tem essa previsão. Para ser dirigente de uma unidade de privação de liberdade, o que precisa? Além de disposições internas, que é possível trazer requisitos adicionais, claro, desde que proporcionais, tem que ter, no mínimo ali, formação em nível superior compatível, experiência mínima na área de 2 anos e reputação ilibada, tá? Chegamos aqui então, pessoal, ao término da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Prometi com muito carinho essa aula para vocês. Eu espero realmente que vocês cumpram o nosso combinado lá no início, que vocês leiam a lei do SINASE e leiam a apostila, tá? Para consolidar o conhecimento e espero vê-los em breve, tá bem? Muito obrigada!